Quando você ouve falar do sul do Brasil, o que vem à sua cabeça? Cidades limpas, segurança, frio europeu e qualidade de vida acima da média? Mas será que o sul é realmente melhor que os outros estados? Ou será que isso não passa de um mito repetido ao longo dos anos? Eu sou o Renato Brevi e hoje no canal Sismático nós vamos investigar os números, as histórias e as curiosidades que cercam essa ideia. E pode ter certeza, no final você vai se surpreender. Contexto histórico e cultural. O povoamento do Brasil começou com os portugueses em movimentos de séculos, muito antes das famosas levas europeias do século XIX. O IBGE lembra que nos 2 primeiros séculos de colonização vieram cerca de 100 mil portugueses, e na primeira metade do século XX a média anual chegou a 25 mil, uma escala histórica que preparou o terreno para as dinâmicas posteriores de migração e ocupação do território. No sul, uma marca muito forte das raízes luso-brasileiras veio com os açorianos no litoral catarinense, a partir de 1748. O século XIX inaugura as colônias oficiais no sul, com planejamentos, lotes rurais e metas de ocupação. Em 1824, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tornou-se marco da colonização alemã no Brasil, um fato repetido em acervos públicos, inclusive pelas páginas oficiais do município e do governo gaúcho. Em 25 de julho de 1824, chegaram os 39 primeiros imigrantes de língua alemã. A cidade é reconhecida por lei federal como berço da colonização alemã. Meio século depois, outra transformação gigante, a imigração italiana na Serra Gaúcha. Em 1875 começam as levas que mudariam a economia regional, com a vitivinicultura, madeiras e os hábitos cotidianos, língua, culinária, festas. A força cultural dessas colônias aparece e permanece na língua. O talian, formado no Brasil a partir de dialetos vênetos, não é museu. Ele segue vivo, cooficial em dezenas de municípios, com produção cultural, imprensa e ensino comunitário. No Paraná, outro capítulo que marca a cultura é a imigração polonesa, visível nas casas de troncos e em museus a céu aberto. Em Curitiba, o Bosque Papa João Paulo II abriga o memorial da imigração polonesa, com casas originais remontadas e equipamentos culturais, um cenário que materializa a memória da chegada de 34 famílias vindas da Silésia, no século XIX. As festas, que viraram marcas e hoje é branding turístico, nasceu como resposta a traumas e ciclos econômicos. Em Blumenau, a Oktoberfest foi criada em 1984, inspirada na festa de Munique, e ganhou fôlego após uma grande enchente. Hoje, atrai 500 mil de pessoas por edição. Na Serra Gaúcha, a Festa da Uva cristaliza o orgulho italiano desde 1931, um espelho da transição do colono agrícola para a indústria do vinho e para uma identidade urbana em ascensão. Identidades também que se forjam em choques. A Revolução Farroupilha em 1835 a 1845, uma guerra civil no Rio Grande do Sul contra o Império, por razões fiscais, charque, impostos e políticas. Virou mito fundacional gaúcho, lembrado no dia 20 de setembro e também em acervos públicos e educacionais. Os números. Agora chega de tanta história e vamos nos perguntar sobre os números. O sul é melhor? Depende do que você mede. Antes de tudo, melhor não é uma régua única. Vamos ver no que o Sul lidera e no que empata e onde fica atrás. Pelo início, a alfabetização. O censo de 2022 do IBGE mostra que Santa Catarina lidera o país em taxa de alfabetização, com 97,3%, seguida de perto pelo Distrito Federal, com 97,2%. O Sul e o Sudeste, como regiões, superam 96%, um patamar bem acima da média nacional. Isso não é impressão. Está nos dados do IBGE com recorte por estado. No mercado de trabalho, se a métrica é desocupação, ou seja, desempregados, o Sul sai muito bem na foto em 2025. No segundo trimestre, o Brasil registrou 5,8%, menor taxa da série, e Santa Catarina ficou na liderança com 2,2%, segundo o IBGE. O Rio Grande do Sul marcou 4,3% no seu menor nível desde 2012. Em renda domiciliar per capita, em 2023, o IBGE cravou R$ 1.893 para o Brasil. Já no Paraná, a renda per capita ficou R$ 2.115. Em Santa Catarina, ficou R$ 2.269 e no Rio Grande do Sul, R$ 2.304. Ou seja,
seja, eles ficaram acima da média nacional. Só que o topo segue com o Distrito Federal com R$ 3.357, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa de mortes violentas intencionais desde 2012, 28,8 por 100 mil habitantes. Mas a violência letal continua mais concentrada no norte e no nordeste do país. E o sul? Bom, o Sul tende a figurar entre as menores taxas, não invariavelmente o primeiro, mas consistentemente abaixo de regiões mais críticas. Os níveis de longevidade no Sul estão entre os mais altos do país. O PNUD, no painel do IDHM, aponta que Santa Catarina figura no seleto grupo de estados com muito alto desenvolvimento na dimensão longevidade, ao lado de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, quando se observa a decomposição do índice. Com eventos climáticos extremos sofridos entre 2024 e 2025 que impactaram a economia, mercado de trabalho e os indicadores sociais, alguns números poderão oscilar no curto prazo antes de voltarem à tendência. O lado B do Sul. Se você já ouviu que no Sul tudo funciona, lá é Europa, é outra realidade, respira fundo e vem comigo olhar o lado B. A região do Sul coleciona indicadores acima da média, sim, mas também enfrenta problemas muito reais, alguns inclusive mais agudos do que no resto do país. Nos últimos anos, o Sul virou vitrine dos eventos climáticos extremos. Em 2024, as enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul devastaram cidades inteiras e deixaram um rastro bilionário de prejuízos. O próprio governo gaúcho consolida números de impacto socioeconômico e perdas. Além da chuva extrema, o Sul é alvo frequente de ciclones extratropicais, ventanias e granizo. Os impactos não são só ambientais, atingem cadeias produtivas e logísticas. O fechamento prolongado do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi notícia mundo afora. Além das questões com eventos climáticos, que é preocupante, o Sul figura em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis como maior prevalência de consumo de álcool. Também nessa área de saúde pública, o Sul tem um indicador sensível com pessoas que atentam contra a própria vida, com taxas elevadas no Rio Grande do Sul. Agora, sobre o câncer, o INCA estima 704 mil novos casos anuais. No triênio de 2023 a 2025, com concentração de 70% nas regiões Sul e Sudeste, reflexo de envelhecimento, hábitos e estrutura de diagnóstico. Quando olhamos PIB por região, o Sudeste continua sendo o grande motor do país. Entre 2021 e 2022, a participação do Sudeste subiu 1 na paridade de poder de compra, enquanto o Sul caiu 0,7 na paridade de poder de compra, e o Centro-Oeste subiu 0,3 na paridade do poder de compra. Sinais de deslocamento na geografia econômica. Dentro do Sudeste, São Paulo sozinho responde por algo próximo a 31% do PIB nacional, com Rio de Janeiro e Minas Gerais somando fatias robustas, concentração que segue forte apesar de perdas de participação de longo prazo. No PIB industrial, o Sudeste ainda concentra cerca de metade do país, com o CNI estimado em 52%, enquanto o Sul fica com cerca de 1/5. Então, o Sul é realmente melhor que o resto do Brasil? A resposta é sim. Eu poderia dizer simplesmente que depende do que você mede quando eu iniciei o vídeo, porque vocês não sabiam de nada, mas eu estaria faltando com respeito contra os meus próprios olhos e contra a minha sanidade mental. O Sul é perfeito? É claro que não. E ainda com todos esses índices e taxas, alguém ainda pode achar desagradável morar lá. Mas mesmo assim não pode negar que eles acabam se dando melhor em vários sentidos. Embora algumas regiões sejam superiores em determinados pontos, todo o conjunto do Sul me parece melhor. E você, o que acha? O Sul é realmente melhor ou isso é só um mito repetido? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque no próximo vídeo vamos investigar outro mito brasileiro que você sempre ouviu falar, mas nunca questionou. Se inscreva no Cismático, ative o sininho e bora continuar essa viagem pelos mistérios e curiosidades do nosso país. Eu sou o Renato Brevi e fique agora com o próximo vídeo do canal Cismático.